Boa noite. Já trago o material. Tá. Eu não vou precisar agora, mas nem ter pressa. Tá? A segunda parte da aula. Boa noite. Fomos até o 69, né? Do ECA. É. O pessoal tá com frio hoje, será? A gente vai ter que horas? Até às 8h30. Não sei se vocês têm outra aula depois. Não? Não, é de matemática aqui, é a sexta. Ah, é da Sexta vocês têm direto. Eu entendi que era junto, depois que eu li, Ainda bem que matemática é esqueção, né? Não, eu li duas vezes, eu vou ler de Porque novo. terça eu tive o pessoal do Fundamental aqui, tava desde as 7 com aula. Eu tive aula com eles depois das 8h30 às 10. Mas eles estavam desde as 7. Cansa, né? Você tem que É. Ainda bem que com vocês eu consegui acompanhar as outras turmas, porque vocês estavam mais atrasadas por causa aquele tempo a menos. A gente ficou das 7 até as 10, aquele dia que tu ficou com a gente, pra nós poder ir Aham. tava desde as 7. Ah, vocês estavam desde as 7. Ai, foi tão cansativo. É. Aqui na frente é muito É ruim, né? que trabalha todo dia com criança. E às vezes assim, tem gente que vem direto, nem dá tempo de chegar em casa. E aí é cansativo. Boa noite. E é comprovado cientificamente, né? A pessoa, quando ela não come, É. ela fica menos receptiva. Sabia disso? E até a questão assim, ó, os Sabe que chega, eu, por exemplo, assim, chega um certo ponto que ficou assim falando e eu já não absorve mais. eu me perdi total. Já não absorve mais. Depois que eu fui ler, que eu escrevi aqui numa folha, eu não lembro. Não lembro. Já não tá, tava só o corpo aqui. Só o corpo presente. Nem que seja um salário que serão. Eu com fome, eu não É ruim, né? rendo com fome. Porque aí tu fica pensando na comida, a barriga fica roncando. Diz que Aí não dá. dá. Oi, boa noite. Pra não estar com sanguínea. Que a pessoa Depois eu não... perdi o foco, eu tento fotos, mas eu não consigo. Só ver uma coisa ali com os guris. Oiê. Oi, tudo bom? Eu sentei numa poça d'água agora, literalmente. Ah, Eu falei com a Márcia, eu moro em Campanha, né? Eu lembrei da Márcia, que a Márcia trabalha lá. depois é o Corujão. Ela me disse, não, Thaís, Tá, tu liga pra eu nós, vou a pra gente ali dá pro uns fundo, dias eles vêm antes, pra cá? pra eles deixarem pronto pra ti. Aí no caso, se eu Tá. conseguir na semana que vem, Tá. pode ser semana. Então, se vai pegar com eles ali, depois eu volto pra mim. Cara, gente, ainda bem que tu deixou esse exercício, ó. Sim. Sim, deixa eu ver se Tu não pegou da última aula?
Eram 25. Isso. Perdi. Não peguei, achei que pegar ontem. Aqui, com as gurias, elas Boa noite. Peguei. Boa noite. Tu não veio na última aula? Vim, mas eu não tem que pegar. Tem que pegar ali. Não, mas eu entreguei na última aula. tu não entregou? Não. Não, tu deixou pra nós pegar aqui. Ah, claro. A aula com vocês foi terça, né? Daí a gente veio pegar quinta e não tá. Ela nos entregou sexta. Ah, tá. Foi sexta, ela não. São uns 25 exercícios da aula passada. Tem que pegar ali pra. Boa noite. Bueno, vamos começando então. Vinte e cinco exercícios, né? Até o 52D. Tá, esses aí são os últimos. Que depois eu vou passar o gabarito. Mas aí deixamos lá pro final da aula, que vocês estão mais cansados. Não vou, aí já não precisa raciocinar tanto, é só ver se acertou, se errou. Eu não vou encostar a porta aqui. Se vocês sentirem calor ou tiver abafado, pode abrir a janela. Bom, então voltamos lá para o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Terminamos o artigo 69, é isso? Eu lembro da última aula. Entregou na última aula. Ah, isso mesmo. Eu acho que entregou. São esses aqui, ó. São 25 exercícios, os da última aula. Do ECA, do. Até o 52D, até o do 28 ao 52D são os últimos. Esse aqui, ó. Eu tinha que pegar lá na secretaria. É. Não é esse aqui, esse exercício já passou. Já é a terceira lista de exercícios. Esse é o mesmo. Bom, os dois são o mesmo. Boa noite. Boa noite. É esse aqui, ó, do artigo 15 ao 18. Isso. 52, 31. Aqui não tem. Não tem então, mano. Mas elas têm um arquivo ali. Elas têm. Os últimos exercícios. Tu quer pegar o meu, tu leva ali, depois só me traz, que é o meu gabarito. Que aí eu vou passar pra vocês depois. É esse aqui, ó. Esse aqui. Tá? Diz pra elas que é os últimos que eu mandei. Mandei também. Tá. Deixa eu ver qual é o que eu. É o da criança e do adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. 15, gurias. Que é porque assim, ó, assunto. O ECA do artigo 15 ao 18. Esse é primeiro. Isso. Essa eu tenho. São 25 exercícios. Tá? É esse aí. Termina no 28. Quem é que não tem os últimos exercícios? 15 ou 18. É o direito da criança e do adolescente. É. Não, esses são os primeiros. É o primeiro cisto. Boa noite. Ficou ali na secretaria para pegar. Tá? Então vamos ao artigo 70. Não. Tu tem os últimos. Tenho, só que Isso. eu fiz, mas Não, esses é do 1 ao 6. Esse aqui é esse aqui. Deixa eu ver. Isso, até esse aqui é o último. Esse é o da última aula. eu tenho que fazer. Tá, isso eu tenho que fazer. Esse é o da última aula. Ah, esse eu não tenho. Tá, vamos começar o artigo 70, depois vocês vejam exercícios, peguem lá, eu vou passar o gabarito, não se preocupe. Pra gente poder terminar o ECA hoje. Essa é a notícia que eu tenho pra vocês. Tá, o artigo 70, então, vai inaugurar ali da prevenção. A prevenção relativa à criança e ao adolescente. Então, quem é que pode ler o 70 ali para nós? É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Então, mais uma vez, é dever de todos a prevenção, tá? Assim como a gente viu lá no início do ECA, que é dever de todos assegurar os direitos da criança e do adolescente, aqui também a prevenção da mesma forma.
Destaquem aí, é dever de todos prevenir. E destaquem também ameaça ou violação a direitos. Tá, deixa aqui que depois a gente distribui, tá? Eu distribuo para todo mundo. Artigo 70A. Quem é que pode fazer a leitura? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração das políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso do castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, a difundir formas não violentas da educação de crianças e adolescentes, tendo como princípio ações. Como principais ações. Então, de que forma ocorrerá a prevenção? Né? De forma articulada entre União, Estados, município e Distrito Federal, para coibir a violência contra a criança e o adolescente. Então, vocês destaquem aí, no 70A, atuar de forma articulada. O Estado como um todo deverá atuar de forma articulada. Para quê? Destaquem ali, coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Destaquem também na sequência as formas não violentas. Ok? E aí, então, boa noite. A gente vai ver as principais ações de que o Estado, os Estados, a União, o município, o Distrito Federal, de que forma eles deverão promover essa prevenção. Inciso 1. A promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação dos direitos da criança e do adolescente, de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos. Então, esses entes deverão promover campanhas educativas, tá? Destaquem aí a promoção de campanhas educativas. Ali no inciso 1. Boa noite. O inciso 2. A integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, todos esses órgãos que atuam na defesa dos direitos da criança e do adolescente deverão promover a integração desses órgãos juntamente com União, Estado e municípios, tá? Destaquem, então, a integração com os órgãos. Boa noite. E depois, mais lá no final, que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos. Não. Tô com blusa térmica aqui, ó. Essas térmicas é a melhor coisa que tem. Fechou o 2? Inciso 3, então. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação, assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança ou adolescente. Então, esses entes deverão promover também a formação continuada dos profissionais que atuam juntamente das crianças e adolescentes. Destaquem aí a formação continuada e a capacitação dos profissionais. Oi, boa noite. Boa noite. E depois, mais abaixo, destaquem também que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos.
Inciso 4. O apoio e incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra criança e adolescente. Então, apoiar o incentivo à prática de resolução pacífica. Destaquem aí o apoio e incentivo às práticas de resolução pacífica. Inciso 5. A inclusão nas políticas públicas de ações que visem a garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal e de atividades junto aos pais e responsáveis com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo. Então, a promoção de políticas públicas vai ser mais uma forma de coibir o uso da violência contra crianças e adolescentes, tá? E lembrando que aqui nesse inciso diz que desde a atenção pré-natal, lembra que a gente viu lá no início que falava sobre atenção primária, que os direitos da criança e do adolescente vêm antes mesmo do nascimento, tá? Atenção lá no pré-natal. Então, vocês destaquem aí políticas públicas e depois garantir os direitos. Mais à frente, desde a atenção pré-natal. E mais ali para o final, promover a informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas. Inciso 6. A promoção de espaços intersetoriais locais para articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais da saúde, de assistência social, de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, através da articulação de ações voltadas para a família. Para a família onde há a violência contra a criança e adolescente, a violência familiar, vão ser feitas ações para coibir esse tipo de violência. Destaquem, então, a articulação de ações. Boa noite. Articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência. Inciso 7. A promoção de estudos e pesquisas, de estatísticas e de outras informações relevantes às consequências e à frequência das formas de violência contra a criança e o adolescente, para a sistematização de dados nacionalmente unificados e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas. Então, mais uma ação será a coleta de dados, a pesquisa e a unificação desses dados para que se possa mapear aonde ocorre, por que ocorre, né? E aí entrar com as ações que a gente falou nos incisos anteriores. Então, destaquem aí estudos e pesquisas de estatísticas e outras informações. Depois, mais lá embaixo, sistematização de dados. E logo em seguida, avaliação periódica. Inciso 8. O respeito aos valores da dignidade da pessoa humana, de forma a coibir a violência, o tratamento cruel ou degradante e as formas violentas de educação, correção ou disciplina. Então, também o respeito da dignidade da pessoa humana como um todo, né? Lembrando que crianças e adolescentes também gozam desses direitos. Destaquem aí o respeito aos valores da dignidade da pessoa humana. Inciso 9. A promoção e a realização de campanhas educativas direcionadas ao público escolar e à sociedade em geral e a difusão desta lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das crianças e dos adolescentes, incluindo os canais de denúncia existentes.
então será promovido através de campanhas educativas, tanto para a comunidade escolar como para a sociedade em geral. E também a difusão do Estatuto da Criança e do Adolescente para que todos saibam da existência dessa lei e dos direitos previstos aqui nela. Tá? Destaquem aí campanhas educativas. Destaquem também difusão desta lei e dos instrumentos de proteção. Inciso 10. A celebração de convênios, de protocolos, de ajustes, de termos e de outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais, com o objetivo de implementar programas de erradicação da violência, de tratamento cruel ou degradante e de formas violentas de educação, correção ou disciplina. Então, serão aqui os programas de erradicação da violência através das parcerias público-privado ou parcerias entre órgãos privados, entre órgãos públicos, tá? Destaquem aí, então, promoção de parceria entre órgãos governamentais. Depois, abaixo, não governamentais. E, na sequência, ali, implementar programas de erradicação. Inciso 11. A capacitação permanente das polícias civil e militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, dos profissionais nas escolas, dos conselhos tutelares e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas referidos no inciso 2 desse caput, para que identifique situações em que crianças e adolescentes vivenciam violência e agressões no âmbito familiar ou institucional. Então, a capacitação permanente de todos esses profissionais que lidam diariamente com a questão da violência em face às crianças e adolescentes. Então, destaquem aí capacitação permanente. E logo abaixo, para que identifiquem situações e, na sequência, vivenciam violência e agressões no âmbito familiar ou institucional. Inciso 12. A promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana, bem como de programas de fortalecimento da parentalidade positiva, da educação sem castigos físicos e de ações de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente. Aqui vai falar dos programas educacionais, tá? Tudo nesse sentido da prevenção. Vocês destaquem, então, promoção de programas educacionais. Destaquem ali valores éticos. Destaquem também fortalecimento da parentalidade positiva. Vocês sabem o que é parentalidade positiva? Não. É a educação através de formas que não sejam tão autoritárias, mas também não tão permissivas. Seria um equilíbrio, né? Ela não prega nem pelo autoritarismo e nem pela permissividade. Seria o equilíbrio entre os dois. E destaquem também a educação sem castigos físicos. Inciso 13. O destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino dos conteúdos relativos à prevenção, à identificação e à resposta à violência doméstica e familiar. Então, aqui é a inclusão nos currículos escolares em todos os níveis, seja nível fundamental, nível médio, nível superior, deverá constar conteúdos relativos à questão da prevenção da violência contra a criança e adolescente. Então, vocês destaquem aí currículos escolares, conteúdos relativos à prevenção, identificação e resposta.
o parágrafo único do artigo 70A vai falar que crianças e adolescentes com deficiência têm prioridade no atendimento. Como a gente já viu lá anteriormente, se aplica aqui também da mesma forma. Destaquem, então, a deficiência terão prioridade de atendimento. (70B) As entidades públicas e privadas que atuem nas áreas da saúde e da educação, além daquelas às quais se refere o artigo 71 desta lei, entre outras, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e a comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de crimes praticados contra a criança e o adolescente. Então, entidades de saúde e de educação, sejam elas públicas ou privadas, precisarão obrigatoriamente contar com pessoas capacitadas que identifiquem essa questão da violência, se está ocorrendo, se não está, e que possam, assim, comunicar ao Conselho Tutelar, tá? Através da detecção e a comunicação ao Conselho Tutelar, que é o órgão competente. Destaquem aí, então, entidades públicas e privadas, de que destaquem saúde e da educação. E mais logo abaixo, pessoas capacitadas dentro dos seus quadros. Parágrafo único. São igualmente responsáveis pela comunicação de que trata esse artigo as pessoas encarregadas por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação do cuidado, assistência ou guarda de crianças e adolescentes, punível na forma desse estatuto ou injustificado retardamento ou omissão culposos ou dolosos. Então, também será responsável pela prevenção todo aquele que, em decorrência do seu cargo, da sua profissão, do seu ofício, deva prestar o auxílio à prevenção e não preste, tá? E se caso se verificar que não foi prestado, poderá ser punido nos termos da lei, tá? Destaquem, então, igualmente responsáveis. E depois, lá embaixo, a palavra punível, o injustificado retardamento ou omissão. Artigo 71. A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, lembrem, mais uma vez a gente vê aqui no ECA a condição de pessoa em desenvolvimento quando fala de criança e adolescente. Então, ele tem direito a tudo que está descrito aqui, a informação, a cultura, lazer, o esporte, desde que respeite essa condição, tá? Destaquem, então, o artigo 71 é todo, não tem nem o que retirar. Artigo 72. As obrigações previstas nessa lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Então, toda a legislação que vier a proteger as crianças e adolescentes estarão reforçando o ECA. Então, não se exclui aquela outra legislação que venha fora do Estatuto da Criança e Adolescente. É o ECA, os princípios aqui inseridos e mais qualquer outra legislação que venha proteger eles. Tá? Destaquem, então, não excluem. Só para vocês saberem que pode haver outra legislação que venha proteger e prevenir a questão da violência. Artigo 73. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos desta lei. Então, não observadas todas as questões principais que falam aqui sobre a prevenção, obrigatoriamente a pessoa física ou a pessoa jurídica que incorrer nessas violações será responsabilizada, tá? Destaquem, então, a inobservância.
e depois responsabilidade da pessoa física ou jurídica. Alguma dúvida aqui na prevenção, nas disposições gerais? Obrigada. Nenhuma dúvida? Não. Então aqui a gente fecha a parte geral da prevenção, tá? Tem uma partezinha especial agora que vai falar da informação, cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos, que seria a prevenção especial. Vai falar daquela questão de classificação indicativa, né? Que a gente vai ver agora aqui na sequência. Então, artigo 74. Alguém pode ler para nós? 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Parágrafo único, leia ou não? Não, deixa eu só concluir aqui. Para vocês saberem que vai ser o poder público que vai regulamentar toda essa questão da faixa etária, os locais, os horários, o que vai ser permitido ou não passar para as crianças e adolescentes, tá? Destaquem aí, então, o poder público regulará as diversões e espetáculos públicos. Depois destaquem ali natureza, depois faixas etárias, locais e horários, para vocês saberem que isso será regulamentado sempre pelo poder público. Agora sim, parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar visível e de fácil acesso a entrada do local de exibição informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Então, a classificação indicativa ela deve estar presente na entrada, afixada em local visível, para que todos que passem por ali saibam para quem se destina aquele espetáculo, tá? Destaquem, então, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária. Artigo 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Então, por óbvio, eles terão acesso àqueles que são adequados a eles, né? Destaquem aí, então, acesso e lá no final, adequados à sua faixa etária. Parágrafo único do 75. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos seus pais ou responsáveis. Então, menores de 10 anos somente com pais ou responsável, tá? Se vocês me perguntam, mas uma turma de alunos, vocês são responsáveis por cada um deles ali, tá? Então, destaquem aí, menores de 10 anos, ingressar e permanecer acompanhado dos pais ou responsável. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Então, aqui regulamenta a questão da difusão em emissoras de rádio e televisão, tá? Que programação que será fornecida para as crianças e adolescentes? Educativa, artística, cultural e informativa. Destaquem aí essas 4 palavras. E ali no início, as emissoras de rádio e televisão. Parágrafo único do 76. Querem que eu repita? Sim. Emissoras de rádio e televisão e depois educativas, artísticas, culturais e informativas. Tá? Não tem nada. Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição.
Então, a classificação indicativa tem que vir antes de que o espetáculo ocorra, ou que a transmissão de televisão ou de rádio ocorra, tá? Destaquem aí, nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso da sua classificação. Antes. Artigo 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Vocês têm que considerar que essa lei aqui é de 1990, né? As locadoras de fita de vídeo já nem existem mais. Tem mais. Mas aqui se aplica também para a questão de jogos. Ainda tem. Hoje em dia tem a locadora de jogos, né? Eles alugam jogos nessas locadoras. Então, vem nos jogos também a classificação indicativa. Não tem mais. E não. Vai baixando para a delegacia, tem uma ali à esquerda. Sim, Sérgio. Ainda tem. Mas é fita? Não, Ah, tá. veja. DVD. Diz que é que tem ainda VHS, né? Mas ele deverá ter algo. Ele deve Deve ter. É. Então, vocês destaquem aí para que não haja venda ou locação em desacordo. Tá? E que isso se aplica por analogia para os jogos. Locação de jogos da mesma forma. Também deve ter a classificação indicativa e tem que cuidar para que não seja alocado ou vendido para criança e adolescente que não acompanha a faixa etária ali. Parágrafo único do 77. As fitas a que alude esse artigo deverão exibir no invólucro informações sobre a natureza da obra e a faixa etária que se destina. Então, deve vir a informação ali, constar, né, a faixa etária e a natureza do que vai conter ali na fita, no DVD, no jogo, enfim. Destaquem aí só a informação sobre natureza e faixa etária. 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com advertência de seu conteúdo. Então, toda aquela publicação que não se destine a criança e adolescente deve vir fechadinha, lacrada, tá? Com advertência. Destaquem revistas e publicações, material impróprio ou inadequado. Depois, na sequência, comercializadas em embalagem lacrada, com advertência. Mas não só, outro dia eu fui uma vez, ano passado, eu fui naquela banca ali que dá pra bexiga, sabe? Menina, ia lá Na esquina ali. Na esquina. Guria, uma revista totalmente assim, ó. Na capa, guria, a mulher com as pernas abertas e o homem. Tem que denunciar para o Conselho Tutelar. Mas então a pessoa não vai se dar conta. Agora vocês já sabem, podem... Não passem É. as crianças. Ó, lembrem do artigo lá que a gente viu na prevenção. Quem, em razão do seu ofício, profissão, deverá zelar pela prevenção e assim não o fizer... Mas ela tá pondo as crianças. Ô, colega, mas então, Ah, não andava com as crianças, menos mal. deixar aquela revista assim, ó, destampada. Mas que barbaridade. Mas eu vou chamar atenção, menina. Dele. Chamou mesmo. Deixa o homem vender. Chamou atenção, meu. Ai, Chamou mano. atenção. É. Lacrada, mas na Lacrada. né? Bem lacradinha. Lacrada, mas... Uma cena assim. Agora vocês vão ver no parágrafo único que vai falar do material pornográfico. Quem é que pode ler o parágrafo único? As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Então, deveria estar com a embalagem opaca e não estava. Eu acho que ele perdeu a embalagem opaca. Destaquem, então, mensagens pornográficas ou obscenas protegidas com embalagem opaca. Não veio. 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil
juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Mas isso aqui ninguém respeita, né? Então álcool, tabaco e munições, em tese, não poderia ser publicado nada, nenhuma revista, nenhuma publicação Mas ninguém para as crianças. Porém, nem sabemos que a isso, realidade é revista outra. e É. isso aí, né? Mas na prova vai ter. Na prova vai ser importante que vocês saibam que há essa previsão legal, tá? Bebida alcoólica, tabaco, armas e munições não poderão conter ilustrações de nenhum tipo para criança e adolescente. Artigo 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou Congênere. Congênere, que é do mesmo gênero, do mesmo tipo. ou por casas de jogos, assim entendidas, as que realizem apostas, ainda que eventualmente cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para orientação do público. Então, vedada a entrada e permanência de criança e adolescente em casa de jogos, tá? E deve sempre ter aviso orientando que ali se trata de uma casa de jogos que explora bilhar, sinuca e tudo mais, né? Que não. Destaquem aí, bilhar, sinuca ou congênere, casa de jogos. Depois lá na frente, cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência. E depois ali embaixo afixando aviso. Aqui então fechamos a parte da prevenção especial, né? Vimos a prevenção no aspecto geral e agora a prevenção no aspecto especial. E entramos então dos produtos e serviços voltados às crianças e adolescentes. Artigo 81. É proibida a venda à criança ou adolescente de armas, munições e explosivos, Pode seguir. bebidas alcoólicas, produtos cujo componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, fogos de estampido e de artifícios, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Revistas e publicações a que alude o artigo 78, bilhetes lotéricos e equivalentes. Então, aí no 81 vai dizer tudo que é proibido vender a criança e adolescente. Destaquem, então, é proibida a venda. E ali vai ter todas aquelas proibições, tá? Isso aqui vocês vão ter que ler e saber. Armas, munições, explosivos, bebida alcoólica, produto com componente que possa causar dependência, fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que não tenham potencial lesivo. Os estalinhos, aqueles não há problema, tá? Revistas e publicações, aquelas que a gente falou anteriormente, que deveriam vir com a embalagem opaca Não é. e não vem. E os bilhetes de loteria, tá? Bilhete de loteria? Não pode. Pode, mas tudo. Mandar a criança ir lá na lotérica fazer um jogo, não pode. Vai que a gente ganha um. E criança sempre tem sorte, né? Por isso, mas Vai lá e faz um jogo pra mãe. Mas não nem rifa, não dá pra vender pra Não. criança. Artigo 82. Ai, que piada. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsáveis. Então, hospedagem em qualquer local somente se acompanhado dos pais ou com autorização. Tá? Destaquem aí, é proibida a hospedagem. Circulem ali o salvo para vocês saberem a exceção. E destaquem autorizado ou acompanhado, pais ou responsável.
Essa parte aqui dos produtos e serviços é bem curtinha, são só 2 artigos. E passamos para autorização para viajar. Alguma dúvida até aqui, nesses últimos? Ok. Artigo 83, então. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Então, menor de 16, viajar para fora da cidade onde reside somente com autorização judicial. Tá? Agora, no parágrafo 1º, a gente vai ver algumas exceções. Parágrafo 1º. A autorização não será exigida quando a. Tratar-se de comarca contígua. Contígua. A da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Aqui, então, quando que não vai ser exigida? Nesse caso, comarca contígua da residência. Cidade distante até 100 quilômetros, tá? É o que a gente considera hoje comarca contígua. Mas salvem essa expressão que provavelmente, se vier numa questão, vai dizer assim, comarca contígua. Somente comarca contígua, não. Comarca contígua na mesma unidade da federação, no mesmo ente federativo, no mesmo estado. Tá? Se tiver 100 quilômetros uma cidade que é divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não pode. É no mesmo estado, dentro do mesmo estado. Outra possibilidade é dentro da região metropolitana. Também. Aí não precisa essa autorização que diz o artigo 83. E se no caso, assim, ó, eu viajava muito não, com meus filhos para Santa Catarina. O pai deles, a gente não é casado, é casado. E eu teria que ter uma autorização dele para levar os guris, no caso, Sim, fora do estado. menores de E 16. se no caso eu não levasse e houvesse abordagem, eu perderia agora. Não vai perder a guarda, mas se buscaria entrar em contato com o pai, aí é toda uma articulação com o conselho tutelar, sabe? Porque... Uma vez um motorista perguntou, eu digo, ele é falecido pra não perder. Eu fiquei com medo. Se ele vai buscar no registro civil, tu vai parar na delegacia, aí sim. Eu fiquei com medo, porque eu foram me parar na rodoviária. E eles disseram, pode entrar então, mãe. Não, mas não haveria problema. Não haveria problema porque eles estavam contigo. Tu é mãe, sabe? Nesse caso não teria problema, tu é mãe. Agora, se tivesse com outra pessoa que não é a mãe, aí sim. Aí a criança disse, mas eu não sabia que tinha morrido. Mas... Sempre, né? Não, mas com a mãe ou com o pai, com um dos dois não tem problema. A viagem não tem problema. E também tem outros casos que não tem problema, mas isso tudo dentro da mesma, dentro do país. Para o exterior, aí sim tu não tem como viajar sem autorização expressa, confirma, reconhecida do outro Mesmo genitor. sendo pai. Não. Se tiver só com um dos genitores, sim. É. Não, tem que ter. Mas com os dois não precisa. Não, com os dois não precisa. Ah. Não, mas se tiver só com um, viagem pro exterior. Eu fiquei com medo porque a maneira como o motorista me abordou, assim, né? Eu já me apavorei. Matou o marido. Então, ali, o outro caso que a gente pode verificar ali no item B. Quem é que pode ler? A criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado de ascendente ou colateral maior até o 3º grau comprovado documentalmente ou parentesco. Então, aqui é o caso que tu falou, ó, não precisa da autorização judicial, que fala ali. Se tiver acompanhado de ascendente, pai ou mãe, até o 3º grau. Ascendente pai, avô, bisavô, tá?
ou colateral maior. Quem é o colateral maior? Até o 3º grau, o irmão, depois o tio. Irmão é 2º grau, tio é 3º grau. Tá? Então, se vocês quiserem escrever ali, em ascendente, pai, avô, bisavô, mesma forma, mãe, avó, bisavó, tá? E depois ali o colateral. Nunca esqueçam que é colateral maior, tá? Não vai poder viajar com um irmão menor, aí não pode. Destaque, coloquem aí, então, 2º grau vai ser irmão e 3º grau vai ser tio. Da mesma forma, irmã e tia, tá? Terceiro grau, o que é? Desculpa. Tio. Isso, tio ou tia. Ou então estiver acompanhado de pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Aí precisa da autorização expressa, tá? Parágrafo 2º. Quem é que pode ler? A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 anos. Então, aí será uma autorização judicial para viajar, tá? Válida por 2 anos, sempre pedindo para a autoridade judicial, para o juiz, e aí vai haver um documento ali do Poder Judiciário, assinado pelo juiz, dessa autorização para viajar, até 2 anos. Caso não seja alguém que conste aqui, tá? Nesses que a gente falou. Então, vocês destaquem ali no primeiro ascendente ou colateral maior até 3º grau e no 2, pessoa maior expressamente autorizada. E no parágrafo 2º, destaquem conceder autorização válida por 2 anos. Artigo 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente. Então, quando que vai se dispensar a autorização? Tá? Destaquem aí, viagem ao exterior. A autorização é dispensável se, nas viagens ao exterior, quando? Se estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável. Então, destaquem aí ambos os pais ou responsável. Viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro, através de documento com firma reconhecida. Então, ou os 2 pais juntos, ou um com autorização expressa do outro e firma reconhecida, tá? Isso aqui vale para viagem para o exterior. Então, destaquem aí também um dos pais autorizado expressamente pelo outro. Artigo 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Então, nenhuma criança vai poder sair do país sem essa expressa autorização judicial, tá? Não sendo nos casos que a gente viu ali em cima. Ambos os pais ou um acompanhado de um autorizado pelo outro não poderá se ausentar do país. O 85 vocês destaquem todo ele, tá? Aqui nós finalizamos a parte geral do ECA, que são todos os aspectos gerais que vai tratar o Estatuto da Criança e do Adolescente. E depois do 86 em diante, a gente vai ver a parte especial. Tudo aquilo que a gente viu anteriormente na parte geral, como, por exemplo, o poder familiar, a perda do poder familiar, a guarda, a tutela, tudo de forma esmiuçada, como é cada procedimento, os prazos, como é que se faz os pedidos, que isso eu não vejo como sendo algo que vai cair para vocês, tá? Então, eu vou fazer um resumo do que é importante na parte especial e aí depois a gente corrige os exercícios. Já trouxe pronto, vocês não vão precisar nem copiar, olha que amor que eu sou com vocês. Passando para trás, por favor. Hã? Se tanto ler, nós estamos comportados. É, vocês estão bem
comportados hoje. Estão cansados. Chegando o final da Tá semana. chegando o concurso mesmo, então acho que tá mais focado. Tem um mês. Tem um mês. Já Verdade. saíram os concursos. Já. Como é que foi os cargos de vocês? Muito concorridos? Por vaga? Não, por várias. Ah, o meu é 50 por vaga. Ah, o teu. É 50 por vaga. Tem gente para o teu assessor de Uhum. como tem, né? 50. Quantos tem? Não deu 100, deu São duas 90. É, são duas vagas. Mas deu quase 50. São duas vagas. É. Deu 15. 15 por vaga? Tá bom. Tá bom. Meu Deus do céu. É. Sobrou? Obrigada. Então acompanhe aí no resumo. Ali o primeiro quadrinho vai falar sobre as diferenças entre o maior e o menor de idade, tá? Quando aparecer essa diferenciação aqui numa questão, sempre lembrem do conceito lá de criança e adolescente que a gente aprendeu. Qual é o conceito? Criança é até Incompleto. incompletos. Adolescente, Até dos 12 aos 18. 12 aos 18. Existe uma exceção que é dos 18 ao 21, tá? Então, as diferenças entre o maior e o menor. O maior comete infração penal, que é um crime ou uma contravenção penal, tá? Dentro do ECA, somente ato infracional. Se vocês quiserem colocar do lado da segunda coluna, ali onde diz menor, é o que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? É o ECA. O que diz ali ato infracional? C e A, o C é criança e o A é adolescente, tá? Da mesma forma, os atos infracionais serão aquilo que estão previstos como crime e contravenção penal lá no Código Penal. Só que não chamaremos nem de infração penal, nem de crime, nem de contravenção. É ato infracional. E somente isso, tá? Um maior de idade pode ser preso. O adolescente, e aqui é somente o adolescente, criança não pode, tá? É apreendido. Há uma diferenciação. O maior é preso através de um mandado de prisão, já o adolescente é um mandado de busca e apreensão. O maior vai sofrer um processo e o adolescente um procedimento especial, tá? Maior sofrem penas quando cometem crimes, porque ele é um indivíduo imputável. Já no menor, ele sofre uma medida. Aí aqui existem dois tipos de medida que vai ter no ECA. A medida de proteção, que pode ser para criança e adolescente, e a medida socioeducativa somente para adolescente. Criança não cumpre medida socioeducativa, tá? E o 21 vai se aplicar mais do que no... Oi? O teu 21 se aplica nesse aqui, nesses últimos? O 21 sempre vai ser equiparado ao adolescente. Tá? Por quê? O socioeducativo é prestação de algum serviço? Agora a gente vai ver aqui as medidas socioeducativas. Tá? As medidas de proteção, o que serão? Então, lá no artigo 101, por exemplo, é um encaminhamento para um programa social, de incentivo ao trabalho, é uma matrícula numa escola, caso seja um aluno evadido, são realmente medidas de proteção, tá? Ali, ó, serão acompanhadas das medidas regularização do registro civil, caso não esteja regularizado, porque às vezes essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade não têm nem o registro civil. Então, a medida de proteção vai ser justamente esses atos protetivos
em favor da criança e do adolescente. Caso não definida a paternidade, vai se entrar com uma ação de investigação de paternidade ou encaminhar para adoção. Aí o acolhimento institucional que a gente já viu, a guia de acolhimento, de que forma ele vai ser encaminhado para acolhimento institucional, se for retirado da família, tá? Isso aqui só façam a leitura depois. Plano individual de atendimento é aquele plano que a gente viu que os profissionais de assistente social, psicólogo, vão fazer os relatórios para apresentar ao juízo. Fechou a medida de proteção? Alguma dúvida? É bem como o nome diz, medidas de proteção. Depois, o ato infracional. O que vai ser o ato infracional? É uma conduta descrita como crime, que eu disse para vocês, né? Só que os maiores cometem crimes e os menores cometem atos infracionais. Crianças praticam atos infracionais, mas não respondem. Elas corresponderão somente à medida de proteção, tá? Adolescente pratica, responde e recebe uma medida socioeducativa. Tranquilo até aqui? Privação de liberdade. Quem é que pode ser privado de liberdade? Somente o adolescente. Duas possibilidades de privação de liberdade. Flagrante do ato infracional. Quando ele estiver praticando e for pego em flagrante, pode ser já conduzido para privação de liberdade ou com uma ordem judicial. Somente essas duas possibilidades. Características da internação provisória. O que vai ser a internação provisória? Aquilo que é antes da sentença, como se fosse uma prisão, antes da sentença, tá? Prazos, até 45 dias. Provisoriamente, não pode estar privado de liberdade o adolescente por mais de 45 dias. Esse é o prazo máximo, tá? E vai ser deferida somente se tiver indícios de autoria, ou seja, que foi ele que cometeu, e de materialidade, que realmente aquele crime ou contravenção ocorreu, tá? Dúvida? A definitiva. A definitiva é até 3 anos. O adolescente não pode ficar internado por mais de 3 anos. O que diz ali que não comporta prazo determinado? É que pode ser a cada 6 meses o juiz vai reavaliar se não tem uma possibilidade de ir para uma semi-liberdade, ir para uma liberdade assistida, ou seja, sair da internação. Medidas para que ele possa sair, porque a internação sempre vai ser uma medida excepcional e breve, ok? E a definitiva vai ser, obviamente, depois da sentença, tá? Depois de já processado, que não é um processo, é um procedimento especial, e após a sentença. Se vocês quiserem escrever ali do lado do não comporta prazo determinado no quadrinho, coloque em máximo a cada 6 meses será reavaliado. E 3 anos não tem Como? O prazo máximo de 3 anos, eles não são avaliados. É dentro dos 3 anos, tá? Porque aí a gente tá falando da prisão, da internação definitiva. Ela pode durar até 3 anos, mas dentro desses 3 anos, a cada 6 meses, a medida vai ser reavaliada se não tem a possibilidade de ir para algo mais benéfico para ele, para o adolescente, e para que seja retirado da internação. Então, processado feito, o juiz vai aplicar as medidas socioeducativas. Vocês me perguntaram quais seriam, tá? Primeira medida, advertência. Sempre para promover advertência, deve haver indícios de autoria. Indícios aqui não é prova, tá?
tudo indica que foi ele que cometeu. Tudo indica que ocorreu. Indício de autoria e materialidade. Existência, tá? Do ato infracional. Depois, do 2 ao 6, já pressupõe, já não é mais indício. Pressupõe prova suficiente que o fato ocorreu e foi ele. Se vocês quiserem colocar aí do lado, é o artigo 112, tá? Do 2 ao 6. Então, inciso 2, item 2, é a obrigação de reparar o dano. É outro tipo de medida socioeducativa. Primeiro foi a advertência, depois, com uma medida um pouco mais grave, obrigação de reparar o dano. Invadiu uma casa, quebrou um vidro, enfim, reparação desse dano. Pichou, vai lá pintar, tá? O 3, a prestação de serviço à comunidade. Ou seja, é possível o adolescente prestar serviço à comunidade. O 4 vai ser a liberdade assistida, que como que vai ser a liberdade assistida? Ele vai ter como se fosse um monitor, um orientador, que vai participar de todos os atos da vida desse adolescente. Essa pessoa vai ser nomeada e aí vai estar presente junto da família, junto da escola, junto do trabalho, para que esse adolescente volte para a linha, tá? Então, vai ser a liberdade assistida. A inserção em regime de semi-liberdade já é uma transição da internação para a liberdade, tá? E ele pode trabalhar, frequentar a escola, fazer alguma atividade externa à internação, mas volta, tá? É a semi-liberdade. E a internação vai ser sempre a medida mais grave. E sempre com os princípios de brevidade, ou seja, curto período, que seja breve, e excepcionalidade. É uma exceção. Não foi possível nenhum dos dois, é um ato muito gravoso, aí vai ir para a internação. Quando que a internação pode ser aplicada? Quando for ato infracional praticado com violência ou grave ameaça. Quando esse adolescente já estiver reiterando outras infrações graves, ou seja, já praticou outras e mais essa, e aí vai ir para a internação, tá? Ou então por um descumprimento injustificado de alguma medida lá de trás, como por exemplo, foi obrigado a reparar o dano, não cumpriu e não justificou. Aí pode ir para internação, tá? Deixa eu ver que horas são. Ali está as horas semanais da prestação de serviço à comunidade, até 8 horas semanais. Máximo de 6 meses, tá? A prestação de serviço à comunidade não pode ultrapassar 6 meses. Liberdade assistida, ali não vai ter um número de horas, mas é no mínimo 6 meses. Os direitos individuais da criança e do adolescente, desculpa, eu deixei ali para vocês fazerem a leitura depois. E aí vamos para a remissão. O que é a remissão? Se quiserem colocar do lado, já tem ali embaixo, que é equiparada ao perdão. Tá? Destaquem aí perdão. Justamente como se fosse um perdão. O processo, o procedimento especial ele é excluído, como se não tivesse existido. Existem alguns casos de remissão. Ela não vai implicar para efeitos de antecedente, por exemplo, ele não fica fichado, tá? Quando há essa remissão. Não havendo, o adolescente vai ficar com a sua ficha ali, constando todos os atos que ele praticou. A remissão pode ser de 2 tipos, remissão propriamente dita, que ela vai ser concedida e leva à exclusão do processo. Pode incluir alguma medida, por exemplo, a remissão e a advertência, a remissão e a obrigação de reparar o dano.
Já na remissão clausulada, o que vai acontecer? Há um requisito para que a remissão ocorra. Por exemplo, ele tem que cumprir a prestação de serviço à comunidade para depois ganhar a remissão. Ou ele tem que cumprir a reparação do dano para depois ganhar. É uma remissão condicionada, tá? Ali do oferecimento da remissão também é algo que só vale a leitura para vocês saberem quem é que oferece, que é o promotor. E vamos lá para o conselho tutelar. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Entenderam o que é medida socioeducativa? Conselho tutelar, então. Mínimo um conselho tutelar por município, composto de 5 membros. Esse é o mínimo. Pode ter mais de um, tá? Mas pelo menos um por município. Tem algum tipo de número de habitantes, alguma coisa ou não? Não, é um por município. É o que prevê no ECA. Com 100 mil, quem sabe? Ah, pode ter mais. Pode ter mais. Porque assim, ó, o que está explicado aqui é o que tem no ECA. Claro. Mas existem regulamentações Pra ter mais. além que vai falar sobre a questão da escolaridade, sobre como... Sempre é uma lei municipal, Sim. tá? Sempre é uma lei municipal que vai dispor da escolaridade. Tem resoluções também que falam, mas o que está aqui é o que está no ECA. Então, eu não quis botar informações além Claro. para vocês não se confundirem, porque é isso que vai cair, tá? Então, o Conselho Tutelar é um órgão encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e adolescente e tem por características 3: permanente, autônomo e não jurisdicional, tá? Depois, atribuições do Conselho. Quem é que pode ler as atribuições? Só cuidem que está duplicado ali o primeiro parágrafo. Atendimento às crianças e adolescentes que praticarem atos infracionais ou estiverem em situações de risco. Então, esses adolescentes que praticarem ato infracional, é o Conselho Tutelar que vai atender. Da mesma forma, criança e adolescente em situação de risco, de vulnerabilidade, Conselho Tutelar que atende. Próximo. Aplicação das medidas protetivas previstas no artigo 101. Do 1 ao 6. Então, aplicação das medidas protetivas, tá? Compete ao Conselho Tutelar. Atendimento e aconselhamento aos pais e ao responsável. Atendimento e aconselhamento. Aplicação aos pais ou responsáveis das medidas previstas no artigo 129. Então, também voltado aos pais e responsável. Requisição de serviços públicos e representação à autoridade judicial para o cumprimento de suas deliberações. Requisição tanto para autoridade judicial ou todos os serviços públicos que interesse. Encaminhamento ao MP, tá? Notícia ou infração administrativa. Expedição de notificação e requisição, bem como certidões. Assessoramento do Poder Executivo Local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento de direitos da criança e do adolescente, porque o orçamento sai do município, então por isso que ele assessora o Poder Executivo Local para elaborar o orçamento do Conselho Tutelar. Representação em nome da pessoa da família, representação ao Ministério Público para efeitos das ações de perda ou suspensão do poder familiar. Passamos então para os conselheiros tutelares. São escolhidos pela comunidade local com o mandato de, troquem aí que não é 3 anos, é 4 anos. Então, mandato de 4 anos, permitida a recondução, risquem o uma, que não é somente uma recondução, ou seja, o que seria a recondução? A reeleição.
Tá? Então, recondução, onde tiver uma recondução, vocês podem colocar do lado ou abaixo que a recondução pode ocorrer por novos processos. Pode concorrer de novo e se eleger de novo. A lei municipal é que vai decidir sobre a remuneração. Risquem ali o eventual. Porque não é eventual, é remuneração mesmo. Recebe remuneração. E quais os requisitos exigidos para a candidatura? Lembrem que esses requisitos são os que estão no ECA. Pode haver e há na legislação outros requisitos, mas isso não interessa para vocês agora. Então, requisito de reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município. É isso que diz no ECA. Tá? Quais os impedimentos, ou seja, não pode servir no mesmo conselho tutelar? Aqui são relações de parentesco, marido e mulher, ascendente e descendente, sogro, genro ou nora, irmãos e cunhados, tio e sobrinho, padrasto, madrasta, enteado. Tá? Impedimentos de relação de parentesco. Então, aqui a gente fecha o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Alguma dúvida referente ao ECA? Não entendi alguma coisa? Quero que explique de novo. Deixa que deu aqui do 101 ao... Esse é o resumo da parte especial. Ah, tá. Toda essa aqui. Tá? A parte especial vai até o 267. Ah, tá. Que é tudo que a gente viu de tutela, de guarda, só que tá explicado. Tá. Um por um, como é que é os procedimentos, tá os atos infracionais. Quem é que ficou sem os exercícios? Eu. É nada. Faltou um. Faltou um só dois? Tá. Não. Tá. Pessoal, quem não tem os exercícios, peguem depois da aula ali na secretaria, tá? Eu vou fazer o gabarito agora pra vocês. Tá? E aí, quem tiver dúvida, ou se tu quiser ir ali, só que aí tu vai perder a explicação, porque tem 5 minutos só. Pega! Quantos? 2, 3, 4. 1, 2, 6. Oi. Esse aqui é um resumo? Desculpa que eu não... É toda a parte especial. A parte especial começa aqui, ó. Lá na frente. Aqui. Não, esse aqui a gente viu. Até aqui, ó. Vimos até o 85, tá? A parte especial começa aqui, ó. No 86 até o final. Até o 267. Tá? É só o que é importante na parte especial. É, 86 ao 267. Oi. Isso. Posso colocar? Posso colocar. Lembra que eu tinha que pegar? Tu tem. Tenho, mas esse aqui eu não fiz. Eu fiz esse achando que Desse aí eu dei o gabarito. Aqui tá a aula. Ah, tá. Dei o gabarito. Eu acho que é foto. Tá, é. É. Tá. Pode. O que vocês não tiverem, vocês podem pegar ali. Tá? Aquele da última aula. Tá, Esse qual é é o- o- Isso aqui. Essa da última aula eu não consegui ver. De exercício, sim.
Tá? Foi só Esse isso. aqui tu não tem o gabarito aí que eu corrigi. O resto tá o conteúdo da apostila. Esse aqui tu não tem o gabarito aí. Deixa eu ver. Eu acho que aqui eu não tenho. Foi da outra aula, né? Então tá. Todos têm os exercícios aí. Alguém fez? Eu da aula passada. Quem tinha? Eu fiz e deixei. Eu não achei nem o pegar o da minha filha. Eu fiz todo, só que eu não. Tá. Então eu vou passar o gabarito para vocês. Vocês façam, quem não fez, e aí coloquem uma interrogação na questão que vocês não entenderem, que ficarem com dúvida, ou na correção vocês erraram, não entenderam porque erraram, tá? E aí na próxima aula eu só não vou fazer a correção de todos, mas aí a gente faz desses que vocês trouxerem como dúvida, tá? Eu vou passar o gabarito então. Anotem aí. A questão 1. Esses são 25 exercícios que começam do artigo 15 e vão até o 52D. Não, vocês têm. É que a questão 1 fala do 15 ao 18. As questões mais lá da frente vai falar dos artigos. Isso, tá? E essa primeira era para o ver o errado ou o certo? Qual? A primeira é essa. Eu tava vendo aqui. Para mim todos estavam certos. É um direito, é o que tá certo. A 1 é letra D. D de dado. Letra A, D. A liberdade de crença e culto religioso, é isso? Liberdade de crença e culto religioso. Sabe por que tu deve ter confundido? Não. Porque diz aqui que a questão 1 é sobre a respeito do direito à liberdade, respeito e dignidade. Tá, por isso. Tá? Por isso, todas, se a gente vai ver, tá tudo dentro do ECA. Mas não Eu é... fiquei de tal, todas dentro. Então, essa aí, quem errou, errou por falta de atenção. Tá? Porque tava ali no enunciado que era liberdade, respeito e dignidade. Não é dos direitos fundamentais lá da criança e do adolescente. Por isso que deu confusão. Então, a 1, letra D. A 2 é letra C. A 3 é A. 4, também letra A. A 5 é letra B de bola. A 6 é letra A. A 7 é letra E. A 8 é C. C. A 9, também letra C. A 10 é letra B de bola. A 11 é letra A. 12, letra D. D de dado. A 13 é letra C. 14, letra A. Letra A. Tá certo. 15, letra D de dado. 16, letra B de bola. 17, letra C. 18, letra A. 19, letra A. 20, D de dado. 21, A. 22C. 23B. 24D. E 25, letra A. Fechou? Um tema de
B. Mas a E, por que era errada? Vamos ver. Na 10. Por que a E era errada? Os detentores da guarda possuem o prazo de 30 dias para a procuração de ocupação, contando o dia seguinte de cada término do estágio de convivência. Os detentores da guarda possuem o prazo de 30 dias. Data do dia seguinte, a data do término. Eu tive que ler as duas, Peron. Não, é 30 dias do início do estágio da convivência. Isso do estágio, né? Contado do dia seguinte, a data do término. O dia seguinte é a data do término do estágio de convivência. Vamos ver bem o que diz no ECA. O que diz sobre o estágio de convivência. Adoção. Adoção. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança e adolescente pelo prazo máximo de 90 anos. É isso, ó. Aonde que tá? Aqui, ó. 46, artigo 46. 46. Vamos ver o que diz o 46. Tá, o meu tá diferente. Ah, tá. Consentimento precedida do estágio de convivência. 90 dias, tá. Ah, esse Não, mas não é isso. não é isso? Não é isso. Detentores da guarda. Não é o prazo para propor ação. E ele deu essas questões aqui, né? Questões de DPA, 30 dias após a abertura. Cancelar-se-á. Aí onde é que está o prazo para adoção? Que já é adoção internacional, não é? Ação conjunta 16, convivência. Quero achar o prazo da adoção aqui, da ação de adoção. Poderá ser dispensado, simples, prorrogado. Que o prazo estabelecido no caput desse artigo pode ser prorrogado por até igual período. Tá, mas eu vou procurar aqui, daí eu ter... Não achei aqui o prazo para procuração de adoção. Se fala na família extensa, Família natural, família substituta. É estágio de convivência. Acolhimento, união da tutela. Pessoal, tá liberado, tá? Porque aqui fechamos, a gente começa semana que vem o Estatuto do Idoso. Tragam o Estatuto do Idoso, quem não tem, peça na secretaria, verifiquem na apostila de vocês. Não sei, deem uma olhada, porque cada turma tem uma apostila diferente, uma coisa diferente. Até semana que vem, dúvidas vocês coloquem nos... Não sei, coração. Não me faz pergunta difícil.
Deixa eu pesquisar o artigo aqui. Ó. Cinquenta e um. Não, 51 da adoção internacional. Quero ver se eu acho o artigo. E ele deve estar na minha cara. Eu não tô achando. Aqui, ó. Não é 15 Esse aqui, ó, dias. 15 dias. Os detentores da guarda possuem É o prazo 15 de dias. 15 dias para procuração de adoção. Eu achava que era 15 dias, não achava o artigo. Qual é o artigo? Sétimo. Aqui, ó. Eu achei, De sabia qual? que eu tinha olhado isso aqui. De qual? Do 19A. 19A. Sétimo do 19A. Coloca aí, então. 19A, parágrafo 7º. Não é 30. Não é Eu 30. me lembrava que tu tinha falado alguma coisa em 15. É. Eu Claro. lembrava que era Os 15, mas detentores não da queria guarda afirmar possuem porque. prazo de 15 eu dias sempre, pra quando eu vou procuração de fazer, adoção. eu marco, por exemplo, eu risco e boto a... 15 Sim. dias para procuração de adoção e não 30. É. Agora vou ter que 15. Eu queria achar o artigo para dar bem a resposta certa. É. 19A. Inciso Parágrafo 7. Artigo 19A, parágrafo 7. Isso aí é coisa pra ti, isso aí não é pra mim. É advogado. Ai, ai. Então tá, gurias. Semana que vem é idoso. Idoso é idoso ou não vai? Não reduz aí. É muita coisa pra cair tanto pra viajar. Agora temos 4 aulas pela frente, né? Então eu vou distribuir 3 aulas para idoso e propriedade. E a última aula vai ser assim, a última meia hora da última aula vai ser Estatuto da Igualdade, que tem 20 artigos. É, e o idoso é. Olha o que eu ganho. Ela fez um anel pra mim. Ai, que chique. Só que o meu anel é muito grande. Cabe Aí três cabe dedos. 2 dedos. Aí ela queria que eu usasse na aula.